Olá, pessoal. Dando prosseguimento às nossas atividades, vamos agora ter como nosso mediador da mesa o professor doutor Anderson Martins. Professor Anderson, ele trabalha no Departamento de Letras Clássicas da UFRJ, também é membro docente do Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas da UFRJ, coordenador do Atrium do Rio de Janeiro, da UFRJ também. O professor Anderson tem uma larga experiência no campo dos estudos de gênero, literatura, também no campo das representações na antiguidade. Então, passo a palavra para o meu querido, também orientador, professor Anderson Martins, que vai mediar a nossa mesa. Obrigado, querido Carlos. Enfim, seguindo o protocolo, o professor doutor Carlos, mas eu não consigo não chamá-lo de Carlos. Agradeço ao convite e fico muito feliz por participar deste evento na UFMS e, sobretudo, na sede do Atrium UFMS, né, que é que é um campo avançado do Atrium da UFRJ. É independente, mas ele não deixa de ter a sua linha de filiação, né? Na UFRJ, o professor Carlos, a professora Arlete, eu próprio, todos nós fundamos o Atrium na UFRJ. E é com muita alegria que eu agora vejo uma atividade do Atrium na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bem, apresento a minha colega, tanto de departamento quanto de programa de pós-graduação, a professora doutora Arlete José Mota, que é professora associada do Departamento de Letras Clássicas, docente do Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas da UFRJ, é membro do Atrium UFRJ e do Atrium UFMS. A professora Arlete já tem uma larga experiência nos temas da magia na antiguidade, literatura latina augustana, tardo-republicana, imperial. É uma das nossas pérolas do departamento, um dos nossos grandes medalhões. Então, é com muita honra que eu passo a palavra à professora doutora, que vai proferir a palestra intitulada O Vocábulo Carmen, do canto ao encanto na poesia de Horácio e Virgílio. Com a palavra, a professora doutora Arlete. Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer e parabenizar ao Atrium, representado pelo professor doutor Carlos Campos, pelo evento, a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a sua realização, um evento importantíssimo para profissionais e pesquisadores de áreas distintas do saber. Antes de iniciar minhas considerações, eu tenho um agradecimento especial a fazer ao professor Hélio Marques de Souto Júnior, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas, meu orientando, que é um profundo conhecedor de literatura e que me apresentou a semântica cultural, né, que vou utilizar como metodologia neste trabalho. Destaco que sou professora de língua e literatura latinas, portanto, o que eu vou apresentar a vocês é fruto de minha experiência com literatura latina. Este trabalho ele é o desenvolvimento de um outro trabalho anterior, em que eu observei especialmente um poema do poeta Tibulo, e hoje eu trago reflexões sobre outros dois poetas, Virgílio e Horácio. Os três pertencem a um período literário conhecido normalmente como época de Augusto. Passo a leitura e solicito ao professor Carlos que, por gentileza, inicie a exibição dos slides. O primeiro slide, capa. O segundo slide é o resumo, se o professor puder, por gentileza, passar para o terceiro slide. E vou solicitar esse auxílio ao professor a cada mudança de slide. Estudiosos de textos literários são sempre surpreendidos pelas obras de poetas ou prosadores aos quais se dedicam.
mas também pelas leituras e reflexões dos especialistas a que tem acesso. Não poderíamos deixar de citar, em nossa leitura de um aspecto da obra de poetas como Horácio e Virgílio, o quão influenciou nossas perspectivas conhecer a obra de Cláudio César Henriques, na qual o professor trata das divisões disciplinares, estudos literários e estudos linguísticos, publicada em 2011, intitulada Literatura como Objeto de Desejo. Chegamos a, inclusive, citá-la em um outro momento dedicado aos estudos do risível na literatura latina. Literatura como objeto de desejo possibilitou-nos não só ponderar mais acerca da possibilidade de utilização de abordagens distintas, como também de algo que escapa à letra impressa, contraditoriamente fria e ardente, que desperta emoções. Aproximamo-nos da literatura latina. Se se pode rir de fatos contados por Marcial, o epigramista, podemos nos deixar envolver pela atmosfera, diríamos, mágica, criada por Virgílio e Horácio em algumas de suas produções. Sem deixarmos de inseri-los em seu tempo e ver refletido em seus textos o que representou a época de Augusto, no que tange à periodização literária. Ambos coinseridos no ambiente político, graças à amizade com Mecenas. Conte 2011. Nosso intuito é tratar de textos literários. Não poderíamos fazê-lo sem refletir sobre assuntos que são pertinentes aos textos literários. Não pretendemos responder aos questionamentos sempre presentes nas discussões sobre origens de gêneros literários e interpretações. Convém, contudo, que apresentemos ideias norteadoras de nossas análises. A primeira ideia observamos nas palavras de Fábio Durão, quando o autor indica a sua hipótese de trabalho, explanada da seguinte forma: pesquisa em literatura igual a interpretação mais aparato acadêmico. Cito: a literatura não existe nem nunca existiu no vácuo. Ela só pode tomar corpo em um contexto histórico específico e se consegue sobreviver a ele e falar de tempos futuros, não é porque o repudiou em nome de algum valor transcendente e atemporal, mas, pelo contrário, porque conseguiu trazer em si aquilo que era decisivo e ainda toca o presente, por maiores que sejam as mediações necessárias. Fim de citação, Durão, 2020. Há outras conjecturas a fazer. Falar de literatura nos remete a análises etimológicas do termo e a debates sobre conceituações ao longo do tempo, dentre outros entendimentos que não caberiam em nossas interpretações dos textos que apresentaremos, nem nos objetivos do trabalho. Interessa-nos, porém, transcrever as considerações de Roberto Acísero de Souza ao tratar de questão a qual se propõe responder no segundo capítulo da obra Teoria da Literatura. Pode-se teorizar sobre literatura? Cito. Professor Carlos, por favor, mude o slide. Devemos dizer que a literatura é um produto cultural que surge com a própria civilização ocidental, pelo fato de que textos literários figuram entre os indícios mais remotos da existência histórica dessa civilização. Souza, 2007. As considerações apontadas acima dialogam sobremaneira com a apreciação de Domício Proença Filho, ao introduzir o tópico literatura, mimes e universalidade em sua obra. Por favor, mude o slide. Cito: toda criação artística exige um suporte material, como, entre outros, a tinta e a tela na pintura, o mármore, a pedra, a madeira, o metal na escultura. Trata-se, no caso, de produtos naturais. A literatura tem como suporte a língua, o produto cultural. A realidade imediata não se diz em plenitude. Fim de citação, Proença Filho, 2007. As percepções entrevistas nas opiniões destacadas até aqui levam-nos a optar por digressões necessárias. Antes de discorrermos a respeito da metodologia a ser empregada, a semântica cultural, explicitamos que não trataremos com mais profundidade de conceitos relacionados ao campo das práticas mágicas, uma vez que nosso propósito principal é observar como os poetas selecionados se valeram das múltiplas acepções dos vocábulos Carmen e Watters. Nosso enfoque é literário e não histórico ou antropológico. Outro sim,
cremos que devemos evidenciar duas questões. Uma diz respeito à definição de cultura. Para tal, optamos pelo comentário de Pedro Paulo Funari. Por gentileza, outro slide. O melhor é retornar ao sentido original do termo latino cultura, propriamente o ato de cultivar, tolere, que desde cedo significou o cultivo das plantas, mas também a produção humana em geral, material e espiritual. Portanto, do meu ponto de vista, cultura é tudo que resulta do trabalho e da elaboração humanas. Funari, 2003. Uma outra questão refere-se ao fato de que abordaremos essencialmente acepções e traduções de vocábulos que nos permitem entrever o talento de dois grandes poetas latinos. Lidaremos com palavras plenas de interpretações e entendidas de forma particular na literatura latina de um período específico. Lidaremos com traduções e, sem examinarmos com mais detalhes questões a respeito de teorias da tradução, assunto que não faz parte do escopo de nosso trabalho, recorreremos às observações de Paulo Ronay, reconhecido tradutor em nosso meio. São opiniões de uma época já distante de nós, mas pertinentes ao que nos propomos, o estudo vocabular. O autor, ao tecer considerações sobre traduzir o intraduzível, abordando dificuldades impostas ao tradutor, conclui destarte seu pensamento. Por favor, o slide. Cada palavra se apresenta de cada vez num contexto diferente que a embebe de sua atmosfera e lhe altera o sentido, às vezes quase impercebivelmente. Como metodologia de análise, optamos pela semântica cultural, cuja definição é a seguinte. Slide, por favor. Aspas. Podemos definir a semântica cultural como uma vertente da semântica que estuda a relação entre os sentidos atribuídos às palavras ou demais expressões de uma língua e a cultura em que essa mesma língua está inserida. Ferrarese Júnior, 2013. Há de se ter em mente que, desde o início do século XX, diversos estudos nas áreas de da linguística e da antropologia cultural têm destacado como a cultura exerce um papel fundamental no uso linguístico. Outro slide, por gentileza. A semântica cultural, era o anterior. A semântica cultural permite que compreendamos como, aspas, aspectos culturais interferem na construção e compreensão dos enunciados linguísticos. Fecha aspas, Ferrarese Júnior, 2013. Importa-nos especialmente as perspectivas relativas ao uso das palavras, que podemos sintetizar nas seguintes considerações. 1. Termos culturalmente estabelecidos só fazem sentido no contexto daquela cultura. 2. Devemos justificar a atribuição de determinado sentido a uma palavra ou expressão com base na análise da dimensão linguística e extralinguística, que é o contexto sociocultural. 3. Mudanças culturais podem alterar visões de mundo e, por conseguinte, o sentido das palavras. Ou melhor, o uso de palavras incorpora diferentes visões de mundo, diferença esta que vai variar de acordo com a cultura na qual este uso ocorre. Língua e cultura são interdependentes, porque só a língua é parte da cultura de um povo. Porque não só a língua é parte da cultura de um povo, como também constrói o sistema cultural que é experienciado por esse povo. Sobre a definição de cultura, nos estudos de semântica cultural, cultura é, antes toda a construção emanada da mente humana, seja materializada na forma de objetos e ações, seja apenas na forma de pensamento. Fecha aspas, Ferrarese Júnior, 2013. Finalizando esse breve resumo dos pressupostos da semântica cultural, registramos que a semântica cultural leva em consideração, cito, toda a complexa construção cultural de que o falante participa, toda a complexidade que envolve fazer linguístico. Ferrarese Júnior, 2013. Fim de citação. As ideias expostas acima harmonizam-se sobremodo com o nosso olhar acerca dos vocábulos Carmen Duates. São palavras que remetem nos poetas escolhidos e na época em que as obras foram escritas
essencialmente a uma ideia de composição inspirada pelo divino. Há uma atmosfera de encantamento, de magia. Essa interpretação faz parte das reflexões que surgiram após a leitura do artigo de Leandro Gama Junqueira, em que o autor se propõe a responder, por exemplo, questões acerca da aproximação entre magia e poesia. Em seu resumo, lê-se: literatura é a linguagem plena de sentidos, de encantamento, de magia. O artigo se chama Literatura, a magia da linguagem ou a linguagem da magia. Em nossas reflexões acerca de uma poesia de Tiburcio, a Elegia 2.1, primeira elegia do segundo livro, deixamos-nos conduzir pela ideia do texto como peça de encantamento do leitor, tratando de vocábulos como encantare, submeter a encantamentos. As cogitações expostas no trabalho referido levaram-nos a ponderar e incitar uma nova pesquisa mais detalhada acerca das acepções de Carmen e Wattez, destacando outros poetas cuja inspiração é celebrada até nossos dias. Um poeta bafejado pelas musas, que cantou o campo e as glórias eternas da cidade com letra maiúscula, por favor, Roma, Virgílio, e um autonomeado Vate Horácio. Nosso próximo passo, então, será observar os sentidos dos termos latinos selecionados para comentário neste trabalho. Antes de nos dedicarmos a algumas questões acerca da etimologia e das acepções de Carmen e Wattez, pode colocar outro slide? Já está, obrigada. Devem ser feitas algumas reflexões. Os vocábulos escolhidos pertencem ao campo semântico de poesia, e cabe lembrar que a poesia, inicialmente, se fez ao som de instrumentos musicais, associada, portanto, a uma performance oral. Além disso, no que tange aos textos em verso, estes encantavam pela sonoridade criada pelo esquema métrico. Considerava-se que a música possuía poderes encantatórios. Para resumir esse pensamento, pareceu-nos oportuno transcrever as palavras de Guida Horta, que também remetem a crenças pastoris. Vemos certa ligação com o texto de Virgílio, que será apresentado mais adiante. A professora, nos comentários desenvolvidos no capítulo intitulado Grécia Pastoril, salientando a reflexão entre poesia, música e vida campesina, anota. Cito: merece ser assinalado, portanto, um aspecto muito significativo das velhas crenças pastoris, em que a música tem poderes mágicos e a gaita do pastor, além da diversão para as longas horas de solidão nos montes, também é um instrumento de domínio do homem sobre os irracionais. Fim de citação. Conhecer os valores semânticos dos vocábulos selecionados aqui em língua latina, no período literário em que foram produzidos os textos em destaque, como já mencionamos, pode nos levar a cogitar o poder da palavra, do canto. Caminho ideal, parece-nos, para o entendimento de um encantamento provocado pelo texto, oriundo do notável talento poético de Virgílio e Horácio. Conhecedores profundos não só da literatura de que são herdeiros e que emulam, mas também do tempo e da sociedade em que vivem. É a cultura vívida de sua época que seus versos revelam. Iniciemos tratando do vocábulo Carmen. A palavra Carmen, no plural Carmina, pode ser traduzida como canto, cantiga, som da voz ou de instrumento, canto das aves, palavras cadenciadas, verso, poesia, poema, divisão de uma poesia, presságio, predição, vaticínio, profecia, palavras mágicas, encantamento, artigo, disposição de uma lei. Do ponto de vista etimológico, podemos observar, por exemplo, o comentário de Alfred Ernoult e Antoine Meyer, quando esclarecem que é, cito, palavra antiga, que designa uma forma cadenciada, especialmente uma fórmula mágica. Aparece em primeiro lugar na língua religiosa e jurídica. Penetrando na língua literária, designou todo tipo de canto, até mesmo o canto de um instrumento como cano. Os latinos não separavam Carmen de cano. Fim de citação. As últimas observações transcritas acima, que relacionam Carmen a cano, instigam-nos a reflexões. O verbo cano, infinitivo canere, pode ser compreendido como cantar, cantar em verso, celebrar, elogiar, narrar, mas também indica profetizar, vaticinar, augurar.
Tais sentidos nos remetem ao gênero épico e, consequentemente, à epopeia virgiliana e ao renomado primeiro verso, Arma Willum Poecano, canto às armas e o herói. Há, como podemos observar, no emprego do verbo cano, na epopeia, a ideia de relação com o divino. Tem-se um poeta inspirado, um vate. Destacam-se também, quanto ao vocábulo Carmen, os registros de George Locke em vocábula mágica, palavras mágicas, em latim, em que o autor salienta os seguintes aspectos da palavra. Pode ser entendida como canção, poema e feitiço. Por vezes o vocábulo é qualificado como nas expressões Carmen Magicum, Carmen Maleficium e Carmen Sepulcrale. Locke, 2016. É momento de tratar do poeta inspirado, do vate que entoa o canto. A palavra vates é traduzida por adivinho, oráculo, agoureiro, ministro de um deus, profeta, vidente, poeta, vate, mestre em uma arte. Evidenciamos, outro slide, por gentileza. Evidenciamos que, em língua portuguesa, o vocábulo vate designa, em primeiro lugar, indivíduo que faz vaticínio, predição, profeta, vidente. Depois, aquele que cria ou escreve poesia, poeta. Palavras mágicas, Carmina, entoadas pelos vates Virgílio e Horácio, foi nossa primeira reflexão. E é o aspecto fulcral de nossas considerações. Como procedemos em relação à palavra Carmen, observamos, por exemplo, quanto ao vates, adivinho, adivinha, profeta, profetiza, oráculo, e como as profecias eram geralmente ritmadas, significa poeta. Palavra antiga, conservada pela poesia. Erno Meyer. Lemos também os sentidos de vidente, em Locke, 2006. Cabe destacar que George Locke relaciona vates a dois vocábulos gregos, mantis e tytes. Acrescentamos que o vates propõe, por exemplo, os seguintes vocábulos. Compõe, por exemplo, os seguintes vocábulos. O aquitinatio, ação de predizer o futuro, o oráculo. Vaticinator, adivinho. Vaticinium, predição. E vaticinor, vaticinar. Vates é o poeta inspirado. Virgílio e Horácio, assim como outros poetas do período, o exemplificam. Embora seus poemas sejam por vezes lidos e percebidos pela força motriz das palavras encantatórias, não se deve deixar de perceber o papel que ocuparam na veiculação de ideias de seu tempo. É o que salienta, por exemplo, Maria Niebes Martin. A autora considera que é estimulada, na época augustana, uma missão mais grandiosa aos poetas, a saber, o sacerdócio. Os poetas serão sacerdotes das musas e de outras deidades. Recordamos que Horácio declara-se um sacerdote das musas, como veremos no tópico que trata do poeta, Martim, 2003. Além disso, na época nota-se o uso da palavra vates, antes usada na esfera do religioso, empregada em lugar de poeta, o que contribui para a difusão de convicções religiosas. Aspas. Trate-se ou não de um simbolismo mais literário que religioso, facilmente se adivinha o seu papel em benefício de ideais culturais e políticos que seriam amplamente aproveitados pelos Césares. Fim de citação, Martim, 2003. Ponto acentuado por Gianbiagio Conte, quando afirma que os poetas mais afinados com os encargos destinados à literatura, cito, não são mais apenas habilidosos artífices de versos, não mais apenas artistas, mas vates, cantores inspirados, destinados a encontrar uma audiência emocionada e ampliada. Fim de citação, Conte, 2011. Da obra de Virgílio, Publius Vergilius Maro, 70-19 a.C., abordaremos especialmente o emprego de certos vocábulos, ressaltando Carmina, na cena do ritual mágico narrada na Écloga VIII, da coletânea de 10 poemas compostos entre 42 e 37 a.C., intitulada Bucólicas, Éclogae. Salientamos que, entre os poetas latinos, Virgílio é o primeiro a apresentar longas e completas exposições de cenas mágicas, Tupé, 1976. Vem-nos à mente, ao nos referirmos inicialmente ao poeta, a majestosa composição épica Eneida, composta entre 30 e 19 a.C.,
obra em que passado, presente e futuro de Roma mesclam-se para destacar sua gloriosa missão. Só um vate o faria. Aliás, só um vate poderia despertar tantas inquietações quanto a sua biografia. É o que observamos, por exemplo, nas palavras de João Pedro Mendes, o slide, por gentileza, nas palavras de João Pedro Mendes, em que o autor comenta dados biográficos de Virgílio. O nosso poeta foi alvo eleito de lendas piedosas e até místicas. Pode mudar, por gentileza, o slide? Há 2 pontos... Isso, esse mesmo. Obrigada, Carlos. Há 2 pontos que gostaríamos de destacar a respeito das bucólicas. O primeiro refere-se ao modelo usado pelo poeta latino. Cito, nas bucólicas, Virgílio confessa muitas vezes que segue a inspiração da musa siciliana ou siracusana, e que se coloca na senda de Teócrito, o grande poeta grego de Siracusa, que escreveu aproximadamente entre 280 e 260 a.C. Fim de citação, Titrone et al., 2006. Acrescentamos que a composição de Virgílio traz as marcas da originalidade, provocando uma grande mudança no gênero. Martin Gaillard, 2013. O segundo ponto trata das instigantes abordagens de Charles Martindale ao tratar dos temas políticos que são encontrados nos poemas pastoris. Virgílio insere elementos da política de seu tempo em seu Mundo Verde, que o autor denomina de Pastoral Politics, política pastoril. Na bucólica oitava, Virgílio utiliza seu canto para trazer amores. Amores findos e amores resgatados. Como destaca Stephen Hayworth, cito, até o amor é usado para refletir sobre o poder e uso da canção. Fim de citação. São expressivas as passagens em que o poder emanado pelos Carmina são observados. Em um poema dedicado a Asínio Polião, ganham vida 2 pastores, Damão e Alfesibeu, em 2 cantos sucessivos. Damão canta o amor traído que leva ao suicídio. Alfesibeu, o ritual mágico que trará de volta da cidade Dáfnis. E uma vez que citamos um resultado positivo do ritual, cabe evidenciarmos o questionamento proposto por Anne-Marie Cloupin, quando indaga se os poetas latinos, ao tratarem da eficácia dos encantamentos mágicos, tinham em mente antigas fórmulas. A autora afirma, então, que... Outro slide, por gentileza. Isso, obrigada. Virgílio procura um efeito de sonoridades repetidas que possa lembrar à distância esses misteriosos encantamentos. Fim de citação. Em cada canto, um refrão. Partes do ritual são narradas, com seus elementos específicos, mas o que prende o leitor é o refrão. Ducte aburde domum mea carmina ducte Daphnem. Transcreveremos a tradução de João Pedro Mendes. Encantamentos meus, conduzi Dáfnis, conduziu da cidade à minha casa. E o fizemos por considerarmos acertada a opção de iniciar o refrão por encantamentos meus, destacando a força dos encantamentos, Carmina. O ambiente campesino agrada pela simplicidade, e Virgílio transcreve ações de camponeses com realismo poético, mas seu público é sofisticado. Luck, 2006. O poeta oferece à nossa imaginação detalhes do rito, colocando-se distanciado da performance narrada, como evidencia George Luck. Coloca o outro slide, por gentileza. No tópico magia como tema literário. Pode mudar? Isso. Cito. Os poetas observaram a ação mágica do lado de fora, mas também possuímos o testemunho dos que estavam do lado de dentro, os profissionais. Devemos destacar que a cena narrada por Alfesibeu é muitas vezes analisada, ressaltando-se os elementos em comum e os traços diferenciadores, como, por exemplo, as marcas da ironia horaciana, do ritual de Dido no livro 4 da epopeia virgiliana e do episódio da fuga das feiticeiras na sátira 1:8 de Horácio. Sátira 8ª do primeiro livro. Ademais, devemos ter em mente os propósitos já delineados por nós do ritual na bucólica. Como sintetizou Manuel de Oliveira Pulquério, cito, ainda não se extinguiram de todo os ecos das últimas palavras de Damão e já Alfesibeu canta o desvario da mulher abandonada que as práticas da magia pedem o regresso de Dáfnis. É o amor traído que se agarra a uma esperança tênue
que tudo tenta em busca da salvação. Fim de citação. Sublinharemos a seguir alguns vocábulos utilizados por Virgílio na bucólica, observando especialmente os termos que tangenciam o divino e atestam o talento e inspiração do Vate. Dividimos nosso conciso comentário em duas partes, a saber, uma primeira parte que abrange os versos 1 a 63, o canto de Damião, e uma segunda parte em que examinamos o ritual, versos 64 a 109, fim do poema. Esclarecemos que a presença do vocábulo Carmen será comentada ao final. Parte 1. Já nos primeiros versos, vê-se como Virgílio trata do poder do canto, que muda o curso dos rios e paralisa as feras. Nos versos 1 e 5, Virgílio traz o vocábulo musam, em ambos relacionado ao verbo diquemos, diremos o canto. Optamos por traduzir musa aqui por canto, consoante a opção de João Pedro Mendes. O tradutor e comentarista assinala que Virgílio emprega a palavra musa no sentido de canto nas bucólicas 1, 6 e, no sentido real, musa, as musas, nas bucólicas 3, 4, 6 e 7. Outras opções de tradução, por exemplo, Péricles Eugênio da Silva Ramos utiliza os termos cantares, e Odorico Mendes valeu-se de competência. Em relação ao termo competência, em nota, Odorico Mendes explicita, cito, competência diz respeito tanto à habilidade dos pastores quanto ao fato de estarem competindo, tertantes. Cabe ressaltar que na introdução do canto de Alfesibeu são invocadas as piérides. Parte 2. No verso 13, há no ritual a referência aos louros, laurus, que marcam a vitória. O loureiro é a árvore de Apolo, deus da música e da poesia. Observam-se vários elementos ritualísticos, como água, fita, incenso, farinha e venenos. Ducte ab urbe domum mea carmina ducte Daphne. É o refrão da cena ritual e surge pela primeira vez no verso 68. Como já observamos, acreditamos que meus encantamentos é a opção de tradução que melhor se enquadra em nossa interpretação do uso do vocábulo Carmen, utilizada, por exemplo, por João Pedro Mendes. É o poder do canto que se destaca na obra. Nos primeiros versos é sensível tal poder. E nos versos 70 a 71, referências a rios desconhecidos, reitera esse poder. Notamos outras traduções para Carmina no refrão. Por exemplo, Péricles Eugênio da Silva Ramos utiliza encantos. Já Odorico Mendes optou por versos. Aos comentários a respeito do refrão, acrescentaríamos que o imperativo ducte, conduzir, será substituído por parcte, cessai, no final do poema. O verbo ducere imprime ao texto a força do desejo de regresso do amado para casa. Já parcere denota o resultado da ação mágica, e dentre os significados do verbo, observamos poupar, tratar com atenção, com respeito. O imperativo utilizado consoante às práticas mágicas. A palavra aparece no texto em outros momentos e com distintas possibilidades de interpretação em nossa língua. No verso 3, Carmine, João Pedro Mendes traduz como canto, Odorico Mendes como voz. Já no verso 12, João Pedro Mendes vale-se de versos e Odorico Mendes de carme. Para o vocábulo carme, em língua portuguesa, notamos as acepções. Qualquer composição poética, poema, canto, verso. De voz a versos, canto e cantares, até encantamentos. O poder do canto, expresso pela palavra Carmen, mescla-se ao poder do encantamento da poesia virgiliana. Reflete um verdadeiro Vate. E outro poeta cujo encantamento perdura até a contemporaneidade é Horácio. Valeu-se o poeta venusino do vocábulo Vates para que identificasse a persona poética enquanto poeta inspirado para o leitor. Imprimiu reflexões em seus Carmina, tratando de assuntos diversos, e dentre os temas abordados, emerge um ideal de poeta e um ideal de canto. Horácio também nos legou cenas de rituais. Aspas, Horácio consagrou poemas inteiros à descrição de cerimônias mágicas. Fecha aspas, Q.P., 1976. Horácio, Quintus Horatius Flaccus, 65 a 8 a.C., escreveu suas odes, Carmina, obra destacada em nosso trabalho.
entre 30 e 20 a.C. Em seus poemas encontram-se as experiências de um filho de um liberto e as vivências frutos da aproximação com a filosofia. Exalta o amor, exalta a vida, que deve ser de fato vivida, e exalta o canto. Esse caminho é marcado por uma busca. Cito, Horácio encontra... Por favor, outro slide. Não, esse mesmo. Não, anterior. Desculpa, esse mesmo. Obrigada, Carlos. Horácio encontra na sua vocação poética a luz que lhe proporciona a maior felicidade, uma felicidade com momentos de verdadeira exaltação. Talvez por isso mesmo, Horácio não encontra qualquer separação entre a sua própria vocação para a sabedoria e a sua procura de felicidade. Titrone, Ali, 2006. Não é difícil, portanto, imaginarmos o quanto a poesia horaciana tem provocado de elogios e exaltação ao longo do tempo, como vemos, por exemplo, nas palavras de José Waldscheid. Cito, por seus versos correm ondas da mais deliciosa harmonia, ora simples e suave, ora majestosa e sublime, alegre e feliz quando a sorte vem sorrindo, ou triste e plangente quando negras as asas da desgraça roçam por algum lar amigo. Sempre, no entanto, moderada e equilibrada, como é equilibrado e moderado seu autor, e como são seus princípios e conceitos. Apresenta-se como Vate. Mais que isso, é digno de louvar um Deus, quando se autodenomina Musarum Sacerdos, sacerdote das musas, Ode 3, 1, 3. Ode primeira do terceiro livro, terceiro verso. Das suas obras, o reflexo de um eu que conhece a si mesmo e conhece os poetas que o antecederam. Mas originalidade é uma das marcas de sua poesia. Cito, a sua expressão de conteúdo e de problemáticas novas é apresentada através de uma forma artística alimentada pela sua profunda cultura literária. Outro slide, por gentileza. Citação de Titrone et al., 2006. A relação com as musas, que nos leva a observar a inspiração para compor, é comentada por Renan Junqueira em sua tese de doutorado, na qual o autor trata dessa relação que se estabelece poeticamente por vínculos de amizade e por reflexões acerca de um fazer poético próprio. Junqueira assim observa, cito, a feitura de uma composição não é oriunda de um processo espontâneo no qual o poeta, inspirado pelas divindades, não tem controle algum. Na verdade, como relata, é um processo cooperativo, em que, graças ao vínculo de amizade, o poeta não é subordinado às divindades, mas auxiliado. Citamos também uma passagem do autor que expressa bem o que um verdadeiro Vate deixa como legado. O seu afeto pela arte. Cito, a amizade pelas musas nas horas horacianas é, em suma, o amor pelo fazer literário por tudo o que o envolve. Fim de citação. Se as observações acima nos conduzem a uma espécie de arrebatamento e encantamento, devemos lembrar, de imediato, o quanto Horácio está inserido na Roma do período enfocado. Cito, uma das marcas... pode colocar outro slide, por gentileza, Carlos? Por favor. Obrigada. Uma das marcas da poesia augustana é a reivindicação independente do gênero de uma aura sagrada, que pode ser evidenciada pelo uso do vocábulo Wates. Não há só, Camila Silva, 2018, não há uma só face que se nos apresenta na leitura dos epodos, das sátiras, das odes, das epístolas. O mestre das odes foi também mestre nas sátiras. É possível rir, é possível conhecer técnicas de composição literária. Horácio reflete sobre a arte literária. Em suma, se coloca como sacerdote das musas, assume outros papéis em seu tempo. Cito, há um entrecruzamento sofisticadamente criado por Horácio entre o Vate, o político e o sacerdote, que serve para justificar e ampliar a sua imagem. Silva, 2018. Selecionamos passagens de 3 odes que expressariam o talento do Vate e o entendimento de que a poesia é perene. Surge o Vate, por exemplo, na ode 20 do segundo livro, versos 2 e 3. Vate de 2 rostos, face do poeta e face do cisne. A metamorfose do poeta me transforma em uma branca ave, no verso 10. O levará aos céus, espalhará a poesia por territórios distantes.
A poesia é imortal. Outro slide, por gentileza. Em uma invocação a Apolo, o vate consagrado ao deus da poesia, na ode 31 do primeiro livro, em que diz que pede o vate a Apolo consagrado, nos 2 primeiros versos, nada mais pede a não ser uma vida simples. Tradução do excerto latino. Ó filho de Latona, eu suplico que concedas a mim, forte, gozar dos bens adquiridos e, com mente sã, viver uma velhice nem torpe nem carente de cítara. Um vate, sua inspiração e as condições ideais para a poesia inspirada. É na ode 3:30, ode 30 do terceiro livro, entretanto, que a missão do vate refugie e fascina o leitor, embora o poeta não utilize o ates. A ideia de que a poesia é uma construção indestrutível, exeg monumento aede perennius, acabei de um monumento mais duradouro que o bronze, no primeiro verso, leva-nos a refletir sobre o poder do canto do poeta, Carmen. Não se trata do poder expresso, por exemplo, nas passagens de Virgílio que citamos anteriormente, afugentar feras, trazer de volta o homem amado, etc. Mas de eternizar palavras, atitudes, ideias, enfim, um modus vivendi em sociedade. A ideia de sobrevivência do poeta, de seu canto, parece-nos, vou citar, não morrerei de todo, e grande parte de mim escapará de Libitina. Libitina é a deusa da morte, poeticamente nós entendemos como a própria morte. Associa-se ao final do poema a coroação máxima que pode ser almejada por um vate, além da imortalidade de sua obra. Ao invocar a musa Melpomene, suplica que lhe seja dada a coroa de louros. Cinge meus cabelos, Melpomene, com a coroa de louros de Delfos. Versos 15 e 16 é o final do poema. Loureiro, árvore de Apolo, protetor dos poetas. Inspiração para o vate. Poder do canto, poesia eternizada. No início de nossas considerações, tratamos de forma breve da metodologia empregada e do fio condutor de nossas considerações, a força das palavras. Acreditamos que essas ideias iniciais podem ser retomadas agora, sob uma outra perspectiva. Ao nos dedicarmos à leitura dos apontamentos de Neil Rudd, quando o autor cita a arte poética de Horácio e comenta o ciclo vital das palavras, consideramos pertinente descrever trechos do texto horaciano citado pelo estudioso na tradução de Rosado Fernandes. Acreditamos que novas reflexões podem ser provocadas. Pode colocar o próximo slide, por gentileza? Cito a tradução de Rosado Fernandes. Assim como as florestas mudam de folhas ao declinar dos anos e só as folhas velhas caem, assim também cai em desuso a velha geração de palavras, e a maneira dos jovens, as que há pouco nasceram, em breve florescem e ganham pleno vigor. Nós e as nossas obras estamos fadados para a morte. O valor e a graça das palavras nem sempre serão vivazes. Muitos vocábulos já desaparecidos voltarão à vida, e muitos outros, agora em moda, desaparecerão, se o uso assim o quiser, pois só a ele pertencem a soberania e o direito e a legislação da lei. Fim da citação. Aproximando-nos de nossas considerações finais, acrescentamos às nossas anotações a necessidade de um olhar mais atento a respeito de um assunto que tangenciamos ao longo do trabalho. Posicionamos-nos como leitores que, de alguma forma, nos deixamos envolver por uma espécie de atmosfera mágica criada pelos poetas selecionados através do uso dos vocábulos Carmen e Wates, o poder da poesia e o poeta inspirado. Tal reflexão nos leva a abordar, mesmo que sucintamente, questões relacionadas à estética da recepção, em que o leitor e o público ocupam um papel central, como aponta, por exemplo, Ceia, ao tratar dessa escola literária, cito, qualquer obra de arte literária só será efetiva, só será criada ou concretizada quando o leitor a legitimar como tal, relegando para o plano secundário o trabalho do autor e o próprio texto criado. Para isso, é necessário descobrir qual o horizonte de expectativas que envolve essa obra, pois todos os leitores investem certas expectativas nos textos que leem, em virtude de estarem condicionados por outras leituras já realizadas, sobretudo se pertencerem ao mesmo gênero literário. Fim de citação. À guisa de conclusão, poderíamos comentar que Virgílio narra o poder do canto e encanta.
Horácio deixa entrever em seus Carmina o poder do canto e do vate. Destaca-se na biografia dos poetas uma profunda amizade que os uniu. A poesia, entretanto, cria elos mais fortes. Se Virgílio legou-nos um herói valoroso na Eneida, marcado pela pietas, também nos transportou para o campo, espaço do mito, do rito, da magia. Se Horácio leva-nos, por vezes, ao riso, mesmo que comedido, também nos conduz a reflexões sobre a vida e a arte, sua arte, principalmente. O que possibilita tantas interpretações e caminhos de leitura é a forma como uniram talento poético, como Vates, entendimento do poder da palavra e do canto, Carmen, e profundo conhecimento do tempo em que viveram. Obrigada. Trago para vocês, pode passar os slides, por favor, a documentação, as referências bibliográficas, e obrigada mais uma vez. Arlete, em nome da organização do evento, eu é que agradeço, e devo dizer que entre o Carmen virgiliano e o Carmen horaciano, há um terceiro Carmen também que não foi anunciado, mas é o Carmen arletiano, né, pelo qual eu fiquei envolvido ao longo da sua brilhante palestra, né, na qual aprendi muito. Então, reiterando meus agradecimentos à professora doutora Arlete, minha colega, apresento agora este que já foi meu orientando no seu segundo doutorado, e com muito orgulho, ainda que eu não tenha nada a ver com seu brilhantismo pessoal, mas me orgulho o fato de ter estado presente durante um momento de seu percurso acadêmico. Apresento meu colega professor doutor Carlos Eduardo da Costa Campos, professor adjunto de História Antiga e Pré-História da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é também docente do mestrado profissional de ensino de História da UEMS, além de ser o coordenador do Átrio e membro do Museu de Arqueologia da UFMS. Então, é com muito gosto que eu passo a palavra ao professor doutor para proferir a palestra As tabela e fictionum do Lácio, primeiro a EC, segundo EC, tipologias e especificidades do hábito epigráfico. Com a palavra, professor doutor. Obrigado. Bom, eu agradeço a gentileza das palavras do meu orientador, professor e mentor, porque estar nessa mesa dividindo hoje essa apresentação com o professor Anderson, com a professora Arlete, é uma grande honra e um grande prazer, tendo em vista que foram meus professores de latim, foram meus professores de literatura latina, foi meu orientador. Então, assim, muito eu aprendi dentro das letras clássicas, muito conhecimento foi repassado para mim com uma generosidade incrível, na figura tanto de ambos os professores aqui presentes, mas principalmente aqui enfatizando meu orientador, que foi quem me cuidou, que parou, incentivou e me formou no campo das letras clássicas, bem como aos demais colegas, né, do nosso departamento, que também, com o professor Raine e o professor Ricardo, que nos apoiaram ao longo desses anos no desenvolvimento das atividades. Bom, eu agradeço também ao público de estar aqui presente e vou passar para a leitura e para a apresentação do meu texto. Bom, vou aqui projetar o meu slide e iniciarei a leitura para me ater ao tema. Bom, destacamos que a pesquisa sobre as deficções é um tema predominantemente abordado pelos estudos epigráficos e arqueológicos, que versam sobre os contextos religiosos ou socioculturais. A investigação acadêmica das deficções pode ser rastreada até o século XVIII, com Niccolo Ignara em Nápoles. Então, embora tais placas não fossem ainda conhecidas como deficções naquela época, né, para Niccolo, ele já conseguia ver ali
um início, que ele consegue ser demarcado como o início dos estudos sobre essa tipologia documental. No campo dos estudos da antiguidade, é um consenso que as deficções integram uma tipologia documental, então, de matriz epigráfica. Para John Bodel, aquele que se dedica ao campo epigráfico deve alargar as suas perspectivas sobre a área, pois há uma variedade de suportes materiais para o desenvolvimento de pesquisas, entre os quais temos as deficções. Logo, partilhamos das premissas de Tom Lin, segundo as quais há uma abundância dessas inscrições mágicas pelo Mediterrâneo Antigo e que necessitam ser problematizadas nos estudos epigráficos, para além dos tradicionais olhares sobre as inscrições honoríficas e fúnebres que o campo histórico, bem como arqueológico e epigráfico, costumam dar. Bom, prosseguindo nossa fala, Daniel Ogden evidencia que as primeiras placas de maldição no modelo que estamos analisando eram consideradas como gregas. Destarte, notamos a presença desta prática mágica a partir dos finais do século VI, antes da Era Comum, um total de 22 placas, bem como seu incremento a partir do século V, antes da Era Comum, na colônia grega de Celino, na Sicília. Ogden explica que não havia na antiguidade um termo unificado para se referir a essas inscrições mágicas. Em sua perspectiva, o vocábulo mais aproximado seria o grego katadasmos, pois a palavra expressa a ideia de amarração, termo esse que estamos utilizando com o sentido de prender ou limitar algo ou alguém no ato mágico. Consideramos que esse vocábulo é mais amplo, assim como de uso recorrente entre os especialistas de história da magia, e por isso que estamos empregando ele. A palavra, então, katadasmos, ela derivaria do verbo kataden, que significa prender ou amarrar. Daniel Ogden também acrescenta que na cultura latina o termo mais apropriado seria defixo, com seu plural deficciones. Defixo deriva do verbo latino defigere, fixar ou pregar. O verbo é composto pela preposição de, cujo sentido geral é distância, a partir de, e o radical do verbo figo. Ou seja, fincar, atar e prender. Para Ogden, também há termos que poderiam ser utilizados, como execratio, devotio, petitium, donatium, entre outros. Quanto à historiografia moderna, de origem anglo-saxã, há uma preferência para o uso do termo em inglês curse tablets, o que causaria alguns problemas, pois nem todas as placas encontradas no local de enterramento desse objeto são de maldição. Observa-se uma distinção etimológica no grego e latim, em que Ogden fala sobre a questão dos termos katadasmos, então, e deficciones. Partilhamos do uso do termo deficciones para as lâminas latinas. Destacamos que a palavra defixo e deficciones ela é utilizada também através de várias expressões que nós podemos encontrar nos materiais, como defictionum tabelae, defictiones tabelae, tabelae defictionum, entre outros, geralmente por epigrafistas e historiadores. Vale mencionar que tabelae é nominativo plural feminino de primeira declinação e deficcionum, genitivo plural feminino de terceira declinação. É tradução vernacular usarmos também termos na língua portuguesa como tablete, tábuas, placas ou lâminas para esse objeto. No que tange ao corpus documental e seu tratamento metodológico, contamos com um total de 52 inscrições que foram produzidas na região do Lácio entre os finais do século I antes da Era Comum e 5 da Era Comum. Destacamos que este material que nós estamos utilizando e vamos apresentar aqui, ele foi traduzido, revisado e catalogado. Porém, um quantitativo de 22 inscrições que foram analisadas e são o tema com o nosso recorte para o Lácio. O critério de seleção foi temporal e regional, pois nosso interesse está na compreensão do hábito epigráfico e sua circularidade na região também glacial entre os séculos I, antes da Era Comum, e II. Então, apesar desse grupo de dados chegarem até o século V, nosso recorte são das 22 lâminas
que foram realizadas, produzidas entre o 1 AEC e o 2 AEC. Nós vamos apresentar aqui 3 para vocês. No Lácio, há aproximadamente, então, 52 inscrições mágicas, com textos em latim, bem como híbridas de grego e latim, assim como há placas imprecisas, em que podemos supor que foi redigida em latim pelo contexto epigráfico, como pode ser visto também em vários outros catálogos e também na nossa tese de doutorado realizada no programa de pós-graduação em Letras Clássicas, defendida nesse ano. Há uma defixo em Miturno, na cidade de Miturno, 3 inscrições na cidade de Nomento, que nós vamos apresentar, 2 defixiores na região de Ostia e um total muito maior para a sociedade romana, para a região cidade de Roma, precisamente. Destacamos, então, que a maior parte dessas inscrições são oriundas de Roma, com um total de 46 defixiões. Desse total, analisamos 16 inscrições em nossos estudos atualmente, do período e recorte que delimitamos anteriormente em nossa fala. Nesse sentido, o nosso corpus é formado, então, pelas 22 inscrições. Outras inscrições raciais foram listadas em nosso repertório, como 20, 24, 52, porém, estas foram encontradas com recorte entre 3 a 5. Dessa maneira, elas apresentam outras questões epigráficas que não serão apresentadas hoje em nossa fala. Bom, a geoespacialização dessas defixiones podem ser verificadas através da imagem que vai ser contida no mapa 1, no mapa da distribuição pelo Lácio das defixiones com textos em latim. Esse mapa ele foi produzido através da orientação do professor Anderson Martins Esteves, comigo, e com a geógrafa e também cartógrafa Juliana Souza, onde nós podemos aqui observar as regiões onde estão situadas a maior produção dessas lâminas. Seria Nomento, Roma, Ostia e Miturno. Bom, retomando, então, o mapa da imagem 1, ele fornece questões importantes sobre essa circularidade lacial das lâminas. Nele é possível observar que os caminhos percorridos pelas inscrições passam tanto pelas áreas portuárias de Ostia e Miturno, assim como pelas vias ostienses, Ápia e Nomentana. Essa circularidade mágica é oriunda de uma extensa mobilidade no mundo antigo, em nível individual ou coletivo. O Lácio ocupou um importante papel devido à cidade de Roma, na expansão territorial, política e econômica da antiga Itália. Logo, as redes de conexão foram se acentuando desde o século III antes da Era Comum e se intensificando internamente e no contexto mediterrâneo, no período do Principado. Norberto Guarinello elucida que as comunidades do Mediterrâneo viviam numa ampla rede de conexões. Assim, elas não estavam isoladas em cada região, pois elas faziam parte de uma teia de relações e de comunicação, trocas de atritos, de alianças. Nesse sentido, os portos e as estradas por onde circulavam azeite, vinho, lã, grãos e cerâmica também estabeleciam trocas culturais, que eram religiosas, mágicas e intelectuais. Questões centrais na dinâmica romana, como suas áreas provinciais, foram centrais para o desenvolvimento e também para a sustentação desse império. Através de Guarinello, inferimos, então, que as estradas formaram pontos de conexões, e por onde as magias circulavam também, os quais possibilitaram os exércitos deslocarem, bem como o comércio e a religiosidade, devido à troca entre pessoas que ali passavam. Bom, indo para o nosso foco, que é a cidade de Nomento, ela era uma cidade denominada de Nomentum, ficava no Lácio e uma região localizada na fronteira com os Sabinos. A cidade se situa a 6,4 quilômetros do rio Tibre e aproximadamente 22 quilômetros de Roma. Os textos clássicos narram que Nomento integrava o território dos Sabinos e foi considerada como uma cidade sabina, apesar de sua matriz ser latina. Então tem essa questão e uma grande dúvida nos estudos sobre essa cidade. Virgílio e Dionísio de Halicarnasso, eles nos apontam que a cidade estava próxima da colônia de Alba. Nomento também é listada como uma das 30 cidades que integram a Liga Latina contra Roma, em 493 a.C. da Era Comum. Nomento se junta às outras cidades do Lácio na Guerra Latina de 338 a.C. da Era Comum e, pelos tratados de paz, conseguiu obter a cidadania romana. Isso está em Tito Livre, no livro 8:14. Seu território era fértil e produzia excelentes vinhos também. Isso a gente vai contar em Plínio o Velho, História Natural 14.4.
Fragmentos arquitetônicos e outros vestígios existentes provam a prosperidade contínua de Nomento sob o Império Romano. O local é agora ocupado por uma aldeia que leva o nome de Mentana. A estrada que vai de Roma a Nomento era conhecida na antiguidade então como Via Nomentana. Ela saía da Porta Colina, onde se separava da Via Salária, e cruzava o rio Ânio por uma ponte, e dali seguia quase em uma linha direta até Nomento. Isso também está em Tito Livio, História de Roma, livro 3, 52. Nesse contexto de conectividade, então, entre Nomento e as regiões do Lácio, verificamos 3 deficciones que analisaremos a seguir. Esse breve panorama nos auxilia para a compreensão das deficciones, então, 2, 3 e 4 de Nomento. Elas estão no apêndice de nossa tese de doutorado, publicada também pelo programa de pós-graduação, defendida no site do programa de pós-graduação em Letras Clássicas. Bom, no slide 3, nós temos a Deficcione 2, e ela foi encontrada numa sepultura em Urnes, e pode ser datada como do século I antes da Era Comum. Não há como categorizarmos essa defixio a partir do seu texto. Quanto à composição, o material é o chumbo, e não há descrições sobre sua forma. O texto estabelecido no latim é de Amina Krop, no seu catálogo sobre as deficciones, publicado em 2008. E aqui segue a nossa tradução. Que Tito Otávio perca a fala, que Marco Fidúcio fique mudo, Fidúcio mudo, Irene de Pláucia, que você seja fixada, entranhas, ombros, esforços, rendimento, cabeça, olhos, descrevo, quilos. Todos os membros, o flanco, a língua, a respiração, a pele, o tornozelo, as entranhas, as unhas, os órgãos deste. Marco, Trebônio. O rendimento, as pegadas, a respiração, que eu faça, o flanco, a boa ira. Bom, a motivação e o nome do emissor são indetectáveis, não temos acesso a esse dado. O enunciado da inscrição permite-nos inferir que os receptores são Tito Otávio, Marco Fidúcio, Irene de Pláucia e Marco Trebônio. O tom discursivo desse ato de fala é imperativo, como vemos no excerto. Bom, há uma lista de partes do corpo a serem atingidas nessa magia. Entranhas, ombros, esforço, rendimento, cabeça, olhos, flanco, língua, respiração, a pele, o tornozelo. Em outro trecho, a lista menciona também a questão da respiração, o flatus, flanco. Demarcamos que não encontramos uma tradução para a palavra quilo, que se contextualize com a inscrição. Assim, mantemos o termo no original. No slide 4, a Defix 3 também foi encontrada numa sepultura em Urnes, e da mesma forma, ela pode ser datada como do século I antes da Era Comum. Não há dados para categorizarmos essa defixo a partir da inscrição. A composição do material é o chumbo, e não há descrições sobre sua forma. Também está dentro do catálogo de Amina Krop. Bom, nela temos a seguinte tradução realizada pela gente. Malquião, filho de Nico, eu fixo nestas tábuas. Seus olhos, mãos, dedos, braços, unhas, cabelo, cabeça, pés, coxa, estômago, nádegas, umbigo, peito, mamilos, pescoço, boca, bochechas, dentes, lábios, queixo, olhos, testa, sobrancelhas, espáduas, ombros, nervos, boca, medula, uma possibilidade, barriga, pênis, perna, rendimentos, lucro, saúde. Rufa ordinária. Eu fixo nestas tábuas suas mãos, dentes, olhos, braços, estômago, seio, mamilos, boca, medula, estômago, perna, boca, pés, testa, unhas, dedos, estômago, umbigo, vagina, os rendimentos de rufa ordinária. A motivação para a realização dessa imprecação e o nome do emissor do discurso também não são apresentados pelo texto, o que já vai conotando com a lâmina anterior uma prática de um hábito epigráfico. Os receptores da magia são Malquião e rufa ordinária. O tom discursivo desse ato de fala é imperativo, pois o redator impõe aos deuses a sua vontade. Eu fixo nestas tábuas. Defigo.
O verbo defigo aparece 2 vezes nessa inscrição. Uma lista de partes do corpo são citadas, como falado ainda há pouco, como partes relativas a Malquião que devem ser atingidas. Bom, o redator, ao inscrever as partes do corpo de Rufa, não apresenta os itens de forma igual àquela que ele faz para Malquião. Assim, invertendo algumas partes, como os olhos e dedos na estrutura frasal. Os nomes de ambas as vítimas mencionadas no início da maldição, como Rufa e Malquião, estão no nominativo. Ademais, as partes do corpo amaldiçoadas dependem taticamente do verbo defigo, mencionado no final do texto, e estão listados em formas acusativas. Embora muitas dessas placas contenham traços do latim vulgar, é claro que o autor usou uma construção do latim clássico como acusativo ao nomear as partes do corpo. Contudo, a parte mais importante da maldição, ou seja, o nome das vítimas, ficou no nominativo. Bom, prosseguindo. Na Defix 4, nós devemos notar que ela foi encontrada em uma sepultura, porém não temos informações sobre a localização precisa e sua datação, uma questão muito comum quando a gente está trabalhando com as deficções, porque nem sempre foram coletados esses dados pelos relatórios de escavação. Muitas vezes esses objetos não passaram também, em alguns casos, por um processo de escavação oficial. Então, algumas foram entregues a museus, a universidades. Então, há faltas de dados na coleta. Não há dados, então, para categorizarmos também essa defixo a partir da inscrição. A gente não tem como dizer se ela era por roubo, se ela é amorosa e outras conotações que existem para as categorizações. A composição do material é o chumbo, e na sua forma vemos a presença de um furo, o que poderia ser justamente transpassado por um prego. Bom, nela temos Tito Otávio, liberto de Tito, Públio Fidúcio, Postúmio, Gávea, se alguns deles foram adversário ou adversária. A motivação para a realização dessa imprecação e o nome do emissor do discurso não são apresentados pelo texto. Os receptores da magia são Tito Otávio, Públio Fidúcio, Póstumio e Gávea. O tom discursivo, as divindades evocadas e as partes do corpo não são detectáveis pelo enunciado da inscrição. Como se trata de uma série de nomes, ela apresenta um sentido próprio a si, algum deles. Então, a gente não tem uma noção aqui muito bem sobre qual a função desse si quis. Nós temos uma possibilidade que esse se algum deles também se remeta aos nomes que estão na inscrição. Há falta de análise historiográfica sobre essa inscrição. Basicamente, quando nós vamos cotejar essa parte da epigrafia, nós não conseguimos encontrar outros autores que tenham trabalhado com esse tema. Então, há muitas lacunas, porque uma característica das inscrições epigráficas é exatamente essa questão lacunar, quando se envolve os tabletes de magia. Porque nós temos muita falta de dados referentes ao local de enterramento, aos nomes, aos personagens que ali estão listados, bem como as informações contidas na frase. Algumas foram perdidas, outras a gente não tem como precisar a quem algumas palavras se referem. Bom, caminhando então para o encerramento da nossa fala. Na atualidade, ao nos depararmos com os anúncios de jornais, com os programas de TV, com os sites da internet, deparamos com uma pluralidade de propagandas relativas às práticas de magia. Notamos que, apesar de todo o embate científico iniciado no século XIX, marcado pela busca da razão e do progresso humano através da ciência, o homem ainda se mantém atrelado à esfera mágico-religiosa. Os estudos sobre as práticas de magia se tornaram, no século XIX, de 20 e 21, um tema recorrente nas pesquisas, principalmente na antropologia. E essa área impactou nas produções no campo dos estudos da antiguidade. Na antiguidade, é perceptível que o sagrado regia diversas esferas da vida dos cidadãos de Roma. Logo verificamos que os romanos, entre outros povos do Mediterrâneo, recorriam às práticas da magia como uma questão para solucionar os problemas que eles perpassavam. Analisando o posicionamento das instituições romanas e de sua religião oficial sobre a magia, percebemos uma rejeição aos usos de algumas práticas que poderiam prejudicar a ordem social romana. Nesse caso, nós podemos ver aqui essas magias atuando no cotidiano, bem como também resolvendo impasses que essas pessoas detinham. Segundo George Locke, a magia
está situada num espaço ambíguo. Ela faz uso de elementos da esfera religiosa oficial de uma sociedade, porém apregoa resultados mais eficazes para o indivíduo. É interessante refletir que nem os sacerdotes, nem os filósofos conseguiram também estabelecer precisamente quais eram as práticas religiosas que deveriam ser consideradas como proibidas. Sendo assim, os limites entre a religião e a magia tornam-se nebulosos pela própria ambiguidade e o uso que havia dessas práticas em vários pontos do Mediterrâneo antigo. A documentação para o tema não se limita, então, ao campo literário quando vamos trabalhar. Tem muitos assuntos sobre magia no campo epigráfico, apesar de ser lacunar. Assim, encontramos informações preciosas que residem na cultura material para a construção de pesquisas históricas. Isso pode ser corroborado a partir dos papiros mágicos encontrados em diversas regiões do mundo mediterrâneo. Outro exemplo abordado nessa apresentação são as deficciones, as quais podem ser pensadas como superstitio, ou seja, como uma prática não aceita pelo Mos Maiorum. Portanto, essa magia não passava pelo controle religioso dos colégios sacerdotais romanos. O ritual era marcado pela oralidade, ainda que ela não excluísse a escrita, mas se realizava através de performances orais. Muitas informações sobre os rituais, performances e oferendas na antiguidade ainda constituem um grande desafio para o pesquisador. No caso das deficciones, esse obstáculo reside na falta de maiores detalhes sobre a realização das inscrições, bem como sobre as diferenças nos padrões linguísticos e ritualísticos. Todavia, através dos estudos arqueológicos, aprendemos que, com esses desafios científicos, também fazemos análises científicas. Vale apontar que os resultados obtidos pela realização dessa inscrição mágica, eles são vastos, não se limitam apenas a nossa exposição, mas ele vai sempre poder ser atualizado em medida que outros dados vão sendo encontrados e vão sendo publicados, fornecendo assim para a gente novas perspectivas sobre esse material. Então, não compactuamos com uma perspectiva reducionista e etnocêntrica da magia das deficciones como também uma forma de fraude, como a gente vê nos textos literários, contra os solicitantes, cujas fragilidades e ignorâncias eram exploradas. Afinal, temos consciência de que, apesar da existência de práticas consideradas como charlatanistas na literatura, como em qualquer sistema mágico religioso do mundo, também havia todo um grupo de especialistas que acreditavam e vivenciavam essas práticas. Não temos como precisar. Através dos séculos, a manutenção desse saber foi passado, transmitido e realizado. Nós temos essa prática perdurando por 10 séculos. Sendo assim, havia um conhecimento dessa performance ritual que se adaptou o suficiente, portanto, passou a ser entendida, codificada, de acordo com cada novo contexto onde ela era inserida. As deficciones, então, elas se apresentam sob a forma de fragmentos de cerâmica, tabletes, lâminas de chumbo, liga de metais, cera. Então, nós não temos também uma uniformização sobre o suporte. O conteúdo das lâminas se direciona recorrentemente a questões amorosas, roubo sofrido, disputas por heranças em tribunais, competições atléticas ou artísticas, rivalidades comerciais, entre outros casos. No Lácio, vimos que a maioria dessas inscrições tem uma temática não específica. Os dados que nos chegaram, devido ao desgaste em alguns casos, bem como também pela prática da inscrição só de nomes ou nomes e práticas do corpo, não nos fornecem maiores detalhes sobre qual era o motivo de estar se realizando essa lâmina, assim sendo chamadas pelo campo de não específicas. Bom, no cenário acadêmico internacional, ainda se nota uma negligência sistêmica sobre o estudo das deficciones. Em muitos casos, ele é relegado ao campo do curioso, aparecendo apenas em alguns pontos dentro dos manuais ou alguns artigos. Para Geiger, essa marginalização científica, e olha que esse texto é de 92, ela ainda ocorre. Se Geiger já chama atenção para a gente sobre essa questão dessa marginalização em 92, hoje a gente ainda consegue perceber e sentir esse mesmo problema. Bom,
Isso, então, reforça a nossa necessidade de debater sobre esse assunto, de publicar, de estudar ele, tendo em vista que, por ele ser lacunar, muitas vezes não se é analisado, problematizado ou sistematizado para pesquisas futuras. Dessa maneira, com a mudança dos paradigmas no campo dos estudos da antiguidade, buscamos romper com uma agenda que foque somente no campo da religião oficial, que não abarque as práticas culturais consideradas como populares. Logo, procuramos em nosso estudo ir além das análises resumidas sobre a religião oficial romana e contemplar ações e interações culturais através do campo da história da magia pela cultura material. A linguagem documentada na inscrição epigráfica das Defecciones atesta um significado de ação. Portanto, observamos nela questões de intencionalidade discursiva, ou seja, o conteúdo desse ato de fala que nós vimos, ele pode ser problematizado em análises. Em outras palavras, algumas inscrições raciais, como de momento, possibilitam-nos problematizar padrões linguísticos da pessoa que realiza uma defixio. Os discursos são ritualmente integrados e voltados em conjunto com ações não verbais, para agressão ou atração de outra pessoa. Dessa forma, eles são usados especificamente para mudar uma realidade, um contexto, de acordo com o imaginário social da época. Com base nessas evidências sobre o poder atribuído à palavra mágica, pode supor que a maneira como a fala mágica atua na inscrição e a amplitude da ação não são adequadamente representadas pelas teorias que vão simplesmente analisar uma estrutura sem pensar o seu contexto. É essencial pensar essa lâmina com o contexto e com a vivência daquele povo naquela sociedade, a partir do contexto, e por isso aí entra a importância da literatura, para a gente poder compreender o imaginário sobre o mundo religioso e sobre as várias práticas religiosas que existiam naquela época. Então, convergimos com Cropp sobre o valor da análise dos atos de fala presente nas Defecciones, por ele trazer indícios sobre formas de se ver e estar no mundo. Essa vertente, então, ela compreende que há especificidades em cada ação e se dedica a analisar como funciona a fala, e, no nosso caso, o contexto mágico. Bom, a partir disso, nós vamos verificar questões que podem ser levadas para o campo do hábito epigráfico. O que seriam, então, essas questões para o hábito epigráfico? Nós vamos verificar características e marcas nas inscrições que se repetem quando a gente pode observar um conjunto, quando há um conjunto. No caso das Defecciones que nós temos na região de Nomento, nós conseguimos perceber 2 pontos, que são o uso recorrente de você citar os nomes das pessoas, então aparece o receptor, não temos o emissor, mas temos o receptor, e nós temos também a prática da lista de partes do corpo. Essa questão você pode encontrar em vários outros pontos do Mediterrâneo, e em algumas cidades ela vai ter maiores utilizações, em outras não. O caso de Nomento, das 3 lâminas que nós temos, 2 possuem a questão da lista das partes do corpo para serem atingidas no processo mágico. Muitas delas, nesse caso, então, como a gente pode verificar tanto na Defix 3 como na 2, provavelmente para atingir como uma forma de agressão verbal e religiosa, né, pensando na destruição desse inimigo, desse rival ou dessa rival. Então, a gente tem o uso dessas inscrições e o contexto dela como uma manifestação do interesse desse solicitante da magia em atingir a sua vítima, o seu alvo. Bom, é isso. Eu agradeço a vocês pela atenção. Aqui segue um pouco da nossa documentação, bem como a nossa bibliografia, e obrigado. Eu agradeço ao professor doutor pela brilhante palestra. Realmente é de se notar no espaço, enfim, entre os estudiosos internacionais, uma lacuna nesta área, né? Mas eu devo dizer que, ao menos no Brasil, esta lacuna será sanada com, possivelmente, a publicação do livro do professor Dr. Carlos Campos sobre
as defecções laciais, né? Então, vocês todos vão ter oportunidade de acompanhar essa discussão e, ademais, fazê-la crescer. Esse é o objetivo de nossos encontros e esse é o objetivo da ciência, não é? Quer dizer, partir justamente do trabalho, né, de um colega. Né? Nós nos erguemos nos ombros de gigantes, como já diz um velho brocardo, né, de nossa área. Bem, com isso, também agradeço a todo o público ouvinte e pergunto aos meus caros colegas se desejam fazer suas considerações finais. Eu gostaria de salientar que é uma honra para mim estar com o professor Carlos, o professor Anderson, que são pessoas com quem eu tanto aprendo todos os dias, já há alguns anos. É um prazer e uma honra. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço a presença do meu orientador, o professor Anderson Martins. Agradeço a presença da professora Arlete pela participação na jornada. É um prazer estar com vocês, podendo fazer essa troca. E agradeço também ao nosso público que está aqui conosco. Deixem as suas perguntas nos comentários do canal. Também vai ficar aqui disponível o nosso e-mail e vocês podem nos escrever para passar suas questões, formularem suas dúvidas e ficarem à vontade para um diálogo conosco. Então, eu agradeço a vocês. O professor Anderson está sem microfone. Agora foi minha vez. E com isso, obrigado, professor. Com isso, dou por agradecendo novamente ao público e aos meus caros colegas. Eu dou por finalizada esta sessão e agradeço ao gentil convite de presidi-la. Muito obrigado.